Espera a Camila entrar. Tá vendo? Isso, assim. Estou esperando. Ixi, vai estar entrando pai. Nem sei. Só a Camila. Agora eu estou enviando no céu. Vai lá, eu já enviei, estou esperando você. A Camila não está entrando. Tá vendo aqui? Mas não é você que tem que pedir, sou eu. Agora sim. Entrei! Boa Boa noite. noite, paz e bem. Então vamos começar? Vamos. Então, boa noite a todos, paz e bem, queridos pais. Camila, seja bem-vinda, tá? Então, é com muita satisfação que iniciamos hoje nossa primeira live. E para darmos início, vamos rezar um Pai Nosso, né? Pedindo ao Senhor as luzes do Espírito Santo. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai. Então, mais uma vez, família, seja bem-vinda, e passo para você as palavras, tá? E que seja um momento, assim, prazeroso, né? Para os nossos pais, em conhecimento. Amém. Tá bom, Camila? Presente, né? Fala um pouco dos pais. Paz e bem a todos. É um prazer enorme estar aqui dividindo um pouquinho com vocês, nesse momento tão emergencial que estamos vivendo, né? Tá podendo compartilhar um pouquinho de orientação, nunca é demais, né? A gente sempre acolher as necessidades que se apresentam e tentar elaborar estratégias para solucionar da melhor maneira possível e estar dando base para o desenvolvimento dessas crianças da melhor maneira possível.
Então, eu vou fazer uma ilustração, como eu gosto de fazer com eles. Eu sempre falo para os meus pacientes que toda situação tem o lado do copo cheio e o lado do copo vazio, né? E aí a gente vai ponderando e racionalizando. Então, eu tenho aqui o meu copo cheio, que vai representar a nossa criança, tá? A nossa criança e a nossa sociedade, né? O nosso coletivo. E aí, de vermelho, vai ser a caneca, que é a pandemia, né? Então, veio a pandemia e vai subtrair muita coisa dessa criança, né? Então, vamos lá, olha. Foi subtraído a marcação do tempo interno dela pela falta de rotina, principalmente a rotina escolar. Foi subtraída dela o reloginho biológico. Com isso, ela ficou também um pouco desequilibrada pela falta de saber o que vem depois, o que é esperado dela. A gente não tem muito repertório de comportamento do que fazer em casa, porque é um momento que a gente está relaxado, está trocando com a família. Depois, essa imprevisibilidade toda afetou a memória dessa criança, né? Ela não é tão convidada assim para estar condicionando essa atenção, para estar sendo estimulada essa memória. Depois, teve o desequilíbrio de uma nova temporalidade, né? As noções de tempo passaram e essa criança agora também está mais resistente. Ela está um pouco confusa com os limites em casa. E agora teve uma descontinuidade do ensino-aprendizado, das trocas coletivas, né? Então, teve a falta do recreio, a falta do coleguinha que mais gosta, teve a troca física, o pique-pega, o pique-esconde. E agora, mamãe e papai estão em casa, mas estão trabalhando. Então, esse tempo, quando há o ensino remoto, eles estão fazendo o elo físico da escola. Então, essa criança também quer suprir a expectativa do pai e da mãe e muitas vezes não quer errar na frente do pai e da mãe. E aí a gente ficou com isso tudo que foi subtraído dessa criança, mas nós temos ainda muita coisa aqui para ser trabalhada e ainda temos como lidar com isso. E aí eu vou perguntar para vocês que estão assistindo. Nós vamos ficar olhando para a parte que falta ou para o que ainda temos? Né? O que nós vamos focar aqui nessa live? Eu vou ficar falando para vocês tudo que falta, tudo que vocês já sabem, ou nós vamos tentar lidar em como contornar isso tudo, né? Então, vamos lá. Eu posso passar uma receitinha de bolo aqui e não funcionar para todo mundo, né? Porque cada um tem uma temperatura, cada um aperta de um jeito, o forno é diferente, assim também a criança, né? Cada um tem a sua individualidade, cada um tem, exatamente, Rai, olhar para o que temos, né? Temos que olhar para o que temos. Cada um tem a sua individualidade, é sujeito da sua personalidade, mas nós temos que dar parâmetros para conduzir como isso tudo vai acontecer agora no ensino remoto. Então, vamos lá. Camila, mas o meu filho não quer entrar, o meu filho resiste, o meu filho faz pirraça. Então, vamos lá. Até toda desmotivação, há uma motivação por trás disso. Então, a gente tem que pesquisar qual é a motivação por trás da desmotivação de entrar no ensino remoto. Então, primeiro, nós temos que adaptar essa criança. Por quê? Tudo que aconteceu na vida dela, que foi inédito, né, irmã? Tudo que a gente aprende inédito, a falar, a andar,
a gente tem que se adaptar, né? Então, como é que acontecem essas aprendizagens lá na primeira infância? A criança observa, ela imita, e aí ela tem a tentativa e o erro, né? Então, ela vai explorar. Se é uma criança pequenininha, ela vai tentar. Se é uma criança maior, ela já vai, muitas vezes, olhar que escreveu errado e aí vai apagar. Muitas vezes também eu vou falar sobre isso. O erro é visto em casa, principalmente. Os pais ficam nervosos de ver o erro do filho, né? Ai, meu Deus, e aí ele vai memorizar assim? Não, vamos com calma. Foi a hipótese que elaborou, o pensamento tomou aquele caminho e a professora precisa entender que hipótese é essa para poder elaborar estratégias, porque agora as professoras não têm mais, né, como olhar o caderno ali, às vezes o aluno filma, fotografa, mas o pai está trocando, né, o que está percebendo é muito valioso. Nós vamos falar também sobre autonomia. E aí, temos que fazer essa adaptação, né, irmã? Então, à medida que a gente vai se apropriando dessa nova realidade, a gente vai condicionando esse novo comportamento, né? Porque até então eles não têm repertório do que é esperado no ensino remoto. A gente não tem memória do que é esperado para a gente, né? Porque foi tudo muito novo. Então, primeiro, né? Aí vamos às dicas, né? Nós podemos fazer uma rotina junto com eles. Como? Eu falei sobre a motivação atrás da desmotivação. E um exemplo, assim, muito nítido, né, nas crianças que eu tenho até no meu convívio familiar. Por vezes a criança tá ali vendo um desenho e de repente você, tcharam, hora de aula. Mas como assim? Quando ele ia para aula, o que ele fazia? Ele tinha um processo. Ele colocava o uniforme, ele fazia o caminho, olhava as pessoas, e aí via as pessoas e entrava dentro da sala, né? Então, como é que a gente pode fazer esse caminho com a criança? Nós podemos fazer o seguinte caminho. Nós podemos fazer marcos visuais, né? Então, a gente prepara um cantinho do estudo. A gente pode revelar ou imprimir a foto da criança com a turma, a foto dela de uniforme, para condicionar ali bem separadinho aquele lugar dela, né? Que não tenha muito ruído. Nós podemos fazer um marco sonoro, tá? Então, essa surpresa que a criança tem não vai ter mais. Então, tira algo muito prazeroso que pode motivar ela, desmotivar na aula, tá? Então, se ela tá vendo um desenho muito legal, então a gente vai fazer com que ela veja depois da aula. Se ela está numa brincadeira onde ela está muito entretida, a gente vai redirecionar essa brincadeira para depois da aula, para não haver um desequilíbrio e uma resistência ainda maior. Né? A nossa casa num cantinho só para eles que eles se sintam à vontade. Exatamente, é muito importante, elas estão falando aqui, né, sobre a rotina, né, e a casa ter esse conduzimento da brincadeira e depois do cantinho do ensino-aprendizagem, enfim. E nós colocarmos o relógio para despertar, né? O sonoro. Então, a gente já vai diminuindo o ritmo dessa criança antes de entrar na aula. A gente vai pedir para essa criança, olha, se ela é pequenininha, a gente fala assim, olha, o relógio despertou, falta pouquinho para sua aula, já vamos nos arrumar? E aí o cérebro vai entendendo, vai desacelerando e aí vai arrumando o cantinho. Se essa criança é mais velha, a gente pode fazer, olha, falta meia hora para começar a sua aula. Só que o jeito que a gente fala também tem um peso, né? Eles, desde pequenininhos, eles entendem. Já percebeu isso, irmão? Aí, como eles leem os nossos gestos, as nossas posturas. Se eles fazem... Fala, amor. Pode falar. A gente percebe que a criatividade é importantíssimo,
porque a criança precisa dessa motivação das famílias, né? Porque é tudo muito novo. Não sei o que é que você diria, né, a respeito disso, né? Qual a criatividade que os pais deveriam ter para trabalhar com o pai na questão da atividade, né, nas aulas com os professores? Isso, isso. Então, primeiro a gente tem que ser um entusiasta da nossa criança, do nosso. A gente vai apresentar como, né? Esse modelo de ensino. A gente vai, olha, filho, a internet caiu, vamos supor. Acabou os dados, acabou a luz. O que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai trabalhar a flexibilidade de pensamento e a criatividade. A gente vai pedir para que a criança também seja autora das soluções. Então, assim, filho, o que a gente pode fazer enquanto a gente tenta entrar, enquanto a luz não chega? A gente vai fazer a atividade de ontem, a gente vai pegar um trabalho que a professora pediu, a gente vai trabalhar da maneira que você quiser. O que você acha que aqui em casa tem que a gente possa fazer aquele trabalho? Ah, tem uma meia, tem seu boneco, tem massinha, tem a tinta. Enfim, é a hora da gente dar uma base para essas crianças serem estimuladas, né? O seu cognitivo, elas vão sair muito melhores cognitivamente, elas vão ter flexibilidade do pensamento, elas não vão ser tão rígidas, elas vão ter o raciocínio lógico trabalhado, porque elas vão conseguir achar possibilidades para um problema, então elas não vão entrar em crise, não vão se chocar, elas vão conseguir raciocinar. A integração da criança interior dos pais com a criança. Exatamente, Rai. Esses pais têm que também se colocar na posição de participação, né? Então, muitas vezes a gente tem muitas coisas para fazer do dia a dia. Nós temos o ensino remoto mais o homeschool, né? Então, muitas vezes, nós passamos esse estresse inerente da situação. Então, estamos todos emocionalmente abalados, mas estamos todos tentando ser resilientes mediante uma situação dessa, né? Então, se é uma criança pequenininha, o pai precisa fazer junto, sim, né? Precisa fazer junto, de repente até pegar gravado, se não, naquele dia não deu, pegar a gravação e fazer depois a atividade. É importante essa continuidade, irmão, por conta de tudo que foi aprendido, não enfraquecer essas conexões, né? Essa aprendizagem que já tinha acontecido antes, ela ser consolidada. Por quê? Porque muitas vezes você percebe assim, olha, mas a criança ficou em casa, ou ficou de férias, ou no ensino remoto, e ela esqueceu tudo, então ela não tinha aprendido nada, Camila. Não, não é isso. Nosso cérebro é muito inteligente. Quando as coisas não são acionadas, muitas vezes ele entende que aquela informação não é tão importante assim, né? Então, ele vai enfraquecendo essas conexões. Então, quando a gente dá base para essas conexões se fortalecerem de novo, o pedagógico, né, que são as professoras que fizeram lá o currículo, elas conseguem entender à medida que as crianças estão entendendo aquele processo, a hipótese que elas estão fazendo, o caminho, e elaborar estratégias para isso. Quando a gente não adapta a criança a esse ensino remoto, ela fica, muitas vezes, desequilibrada no processo de ensino-aprendizagem, e sim, pode regredir, pode perder muitas coisas, muitas habilidades que tinham sido conquistadas. A questão também dos pais usarem a criatividade com as crianças é muito importante por conta da autoestima delas. Então, se sentir capaz de participar é se sentir capaz de produzir, né? Vamos lá, olha, temos que fazer logo, o trabalho é para não sei quando, ou vamos entrar logo, porque você não está vendo, olha o amigo... E aí a gente vê aquelas crianças engessadinhas, assim, ó. Aí só assistir um palestra. Tem que ser prazeroso. Isso. Tem que ser um momento... Então, olha só. Brincadeira, para que... Isso, a criança vai assistir, né, irmã? Olha só. Nossa, vamos ver se seu amiguinho fulano de tal tá na aula hoje? Vamos ver que o Beltrano tá na aula hoje? Vamos falar sobre a nossa brincadeira aqui na escola? Na escola, não.
Qual brincadeira que você quer ensinar para eles quando voltar para a escola? Vamos falar com a professora o que você conseguiu fazer no trabalhinho ou o que você não conseguiu fazer na atividade, né? E tentar ser o mediador também dessa autonomia, né? Porque agora eles têm o elo físico, que é o pai. A criança não deve ter a pressão de casa, como a irmã falou, tem que ter o prazer de estar aí. Excelente, Marquinhos. Excelente comentário. Porque a criança, muitas vezes, ela tem uma pressão exercida por ela. Por quê? Porque foi o que eu falei, né? Nenhum pai quer ver o filho errando e que legal. Não! O pai fica nervoso de achar que o filho vai consolidar aquela aprendizagem errada. Mas, Priscila, o que acontece? Essa aprendizagem ela não vai se consolidar errada se ele tiver o acompanhamento do ensino remoto, né? Então, a professora vai conseguir ter um termômetro maior do erro do seu filho, entendendo que é um caminho, é uma hipótese que se criou. A gente tem que acolher o sentimento. Então, muitas vezes a criança naquele dia não está bem, né? Muitas vezes a criança não acorda bem. E aí a gente vai envolver essa criança também em atividades domésticas. Por quê? Porque quando ela está na escola, você faz tudo aquilo e aí a criança não passa por aquilo tudo, por aqueles processos todos. E aí ela chega, a comidinha já está pronta, ela chega. Só que agora a criança está meio absorta da realidade, né? Então, ela fica mais distraída, ela fica como se estivesse sendo conduzida. Aqui, ó, alguém falou aqui, ó. A verdade é que muitos pais acabam fazendo dos filhos marionete de uma Olimpíada de que tem o filho mais esperto e inteligente, como se fosse uma autoafirmação. Excelente, excelente a fala aqui, excelente. E isso é muito prejudicial, porque a criança, ela busca suprir a expectativa do adulto sempre. Então, esse vínculo que agora era só familiar, também tem o elo físico que é educacional. Então, assim, o meu pai está aqui, muitas vezes, vendo que eu não sou tão produtiva assim quanto ele achava. Meu pai está vendo aqui, muitas vezes, que a criança se sente não tão esperta assim. E aí ela começa a procrastinar. Não, amanhã eu entro. Porque ela tem medo de errar na frente do pai. Então, assim, se o pai levar de boa, como eles dizem, o erro, olha, todo mundo erra mesmo, filho. Você raciocinou e faz sentido para você. Vamos ver aqui com a professora se é isso mesmo? Porque faz um sentido, então tem uma lógica. Então teve um caminho que foi percorrido até ali. A gente precisa validar isso aí, tá? Deixa eu ver aqui que eu separei mais algumas coisas para a gente falar. Amiga, eu gostaria também que você falasse um pouquinho para as crianças, para os pais, né, do primeiro e segundo ano. Sim, da alfabetização. Como que seria essa rotina nessa continuidade do aprendizado das crianças? Sim, então, os do primeiro e segundo ano, eles também são imitadores, ainda são imitadores das posturas dos pais, né? Assim como eu falei sobre ler o comportamento, eles também tendem a copiar o comportamento. Então, ser entusiasta, favorecer a leitura em casa. Então, muitas vezes os pais agora, ou os avós que estão ficando com as crianças, né? Muitos já retornaram, são os avós, vão começar a perceber o estilo de aprendizagem dessa criança. Então, vão perceber quanto tempo essa criança consegue ficar sentadinha ali ouvindo a professora. Como não tem essa troca física, esse extravasamento dos músculos também não acontece, né, no ensino remoto. Então, percebeu que a criança começou a levantar, fazer careta para a câmera, pode desligar a câmera, dá uns 10 minutinhos, filho, vamos no banheiro, vamos beber água, avisa lá a professora, olha, o Joãozinho, ele vai aqui rapidinho, a gente já volta. E aí, bebe água, vai no banheiro, alonga com a criança, não força
uma estrutura que a criança ainda não tem. As aulas, todos, né, no ensino remoto em geral, estão tentando conduzir como é mesmo na sala de aula, então com variedades lúdicas, com a questão do letramento, a leitura de mundo também é muito importante, né? Então, assim, filho, foi visto isso na sala, vamos ver um documentário sobre isso, vamos ver um filme sobre isso, né? Brincar, é muito importante agora que você está em casa, dar uns desafios para a criança. Filho, olha só, eu estou aqui no home office, eu sei que você já trabalhou, fez seu trabalho de casa e tal, vamos lá. Agora eu quero ver você desenhar sem tirar o lápis do papel. Vamos ver aí o que sai. Filho, agora eu quero ver uma casinha sem tirar o lápis do papel. Então, assim, tirar a criança da ociosidade, né, que fica nessa condução o tempo todo do que ela vai fazer, do que ela vai fazer, e ela não se prepara para o que vem depois. A gente poder dar desafios de adivinha. Filho, vamos lá, o que é o que é? Que tem aqui em casa que tenha formato de triângulo. Filho, vai procurar. E aí, o que é que tem formato de quadrado? Filho, o que tem na nossa casa que começa com o som K? Filho, o que rima com isso aqui que está na minha mão? Enfim, nós podemos fazer N estímulos em casa, tá? Com as crianças, em que a gente trabalha o cognitivo, a atenção, de uma maneira em que você não vai ter que o tempo todo ficar como se estivesse dando aula para a criança em casa, mas qualificando esse tempo. Então, como a gente está falando também da autonomia, né, nos estudos, a gente pode fazer uma autonomia supervisionada também. A criança botar o seu próprio prato, a criança colocar o copo de suco para ela mesma. Então, quem é capaz de fazer é capaz de saber, é capaz de aprender. Isso tudo ela está internalizando e está entendendo que ela está fazendo parte de todos os processos das tarefas da família. É verdade, Camila. E lembrando que os pais, né, eles não são educadores, né, mas eles sim são mediadores temporários, né? Então, os pais têm que incentivar o trabalho em casa, porque, de fato, é difícil, né, para todos, né? Mas essa importância de dar essa continuidade no trabalho que, né, a escola, né, está realmente colocando isso como... É um processo, né? É um caminho que depende muito da escola, mas também dos pais. Né? Então, ficar claro isso, né? Que o pai realmente ele não é o educador, ele, né, não fez a graduação para isso. Ok. Mas essa continuidade, né, tem que acontecer, né, Camila? Sim. E como eu falei, de uma forma prazerosa. Sim, a motivação, alguém motivar para eu pensar, deixa eu ver aqui. Motivar para o pensar e o agir trazendo o prazer. Assim também como nós, professores, temos que transformar aquele momento prazeroso, a importância dos pais ali com eles é essencial. Exatamente. O elo físico agora, né? Porque quando todos fomos pegos de surpresa, a escola ficou com uma barreira física. Então, nós temos essa mediação física do pai, essa estimulação e essa motivação também externa a nós, né? Quando estava lá na aula, os professores falavam, sentiam que o Joãozinho estava assim, meio cabisbaixo, aí entendiam que ele já não queria mais fazer aquela atividade, mudava a atividade, ia para o recreio. Nós também podemos dar escolhas para as crianças em casa, né? Olha só, filho, depois da atividade de ensino remoto, você quer fazer uma culinária com a mamãe, ou você quer brincar com a mamãe, é um jogo, é um desenho. Temos que... Camila, boa noite. Boa noite, amor. Oi, Camila. Então, diante de tudo que você está falando, alguns pais, principalmente do pré-2, né, início de uma alfabetização e do primeiro ano, estão muito preocupados, né? Achando que o ano é perdido, porque seria um momento de um ano crucial para eles, né? Iniciando essa alfabetização. E aí eles se sentem um pouco perdidos. Poxa, eu não sei alfabetizar. O que eu posso fazer em casa para ajudar o meu filho, né?
Então, tudo de uma maneira muito lúdica. Foi como eu falei, né? O cenário familiar agora também é um cenário educacional de ensino remoto. Então, quando as crianças iam para casa relaxar e brincar, agora elas estão em casa, diminuiu o tempo de lazer e aumentou o tempo de, muitas vezes, de ócio até, né? Então, o que a gente pode fazer? Exatamente como eu falei anteriormente, a gente pode pegar esse momento de ócio e transformar em momentos de construção, de imaginação. Então, a gente pode pegar uma massinha e pegar eles fazerem letrinhas e pegar e formar palavrinhas. Cozinha, rótulos que você tenha em casa, de Isso, as letras que começam as coisas que a criança usa, isso é leitura de mundo. Trabalhar com o encarte de mercado, agora tá sujo, né? O pessoal, agora são muitos protocolos, dá para ser um encarte digital. E aí ela fazer a ligação do que começa com o quê. Não temos nada perdido, tenha paciência. Exatamente, a gente só está num caminho diferente. Foi como eu falei do copo com água, né? Nós estivemos subtraídos muita subtração, mas nós ainda temos um caminho a percorrer. Nós ainda temos muito com que lidar. Então, essas crianças estão em reconstrução. O mundo está em reconstrução. E essas crianças estão se adaptando a mudanças inerentes da imaturidade cognitiva, emocional e psicomotora deles e precisam da nossa base para essa adaptação de uma realidade emergencial. Então, trabalhar, fazer bolinhas com eles e construir com essas bolinhas ou com pedrinhas as letras. Podemos escrever e fazer cenário em caixa de sapatos e fazer uma historinha. Oi? Estimular as crianças com o ambiente que eles estão vivendo. Sim, pegar essas historinhas assim da Mônica. Aqui, alguém tá falando, ó. Meu filho está no primeiro ano do maternal. Nas aulas gravadas, tentamos escolher um horário mais adequado para atrair a atenção deles. O problema está sendo na aula online, onde quase sempre na hora de... Não aparece mais para mim. Parou. Onde quase sempre, na hora da aula, conseguimos fazer o que se ligue na aula. Então, eu vou dar a orientação, é exatamente essa. Nós motivarmos a interagir. Por quê? A criança aprende por meio da interação. Então, a gente estimular com que eles interajam com os outros amigos. Vamos pegar uns brinquedos aqui mais legais para mostrar para os amigos. Vamos ver se os tais amigos que você gosta estão na aula. Vamos contar isso que você pensou ou a maneira com que você fez o trabalhinho. Vamos mostrar para a tia e fazer com eles, né? Principalmente maternal. Tem muito que ter essa troca. Então, eu acho que os alunos do infantil, quando tem o dia da aula online, é importante que ele, neste dia, não faça nada além. Deixe somente para a aula online. Perfeito! E assim, barganha também. Olha, a gente está fazendo a aula aqui, depois o que você quer fazer? É claro que você vai dar escolhas plausíveis para não frustrar a criança, porque realmente você inventou algo que não podia. Mas como se fosse uma hora do recreio da criança, né? Que ela fica esperando depois. Mas ter no dia da aula online, ter o foco. Então, o horário de sono é importante. A gente colocar a criança para dormir mais cedo, como na aula normal. A criança para dormir mais cedo, que ela não vai acordar tão mal-humorada. Fazer lá o sonoro. Olha, tocou, é hora de quê? Então, vamos colocar o uniforme. Olha, o visual. Então, se vai assistir pela televisão, coloca ali do lado a foto da turma, a foto dele de uniforme. As crianças precisam desse condicionamento do que vem depois. Essa imprevisibilidade desequilibra tanto a gente quanto eles. Claro que a gente está vivendo um momento flexível, muitas vezes é outro parente que fica com a criança.
Então, a gente também orienta, olha, na medida do possível, vamos tentar organizar, colocar um ambiente mais estruturado, para que ele possa ter mais autonomia até na própria casa, né? Que ele não ficava tanto tempo na própria casa. Então, vamos diminuir os riscos para essa criança conseguir explorar mais. Sabe uma brincadeira que eu gosto de fazer com as crianças quando estão em casa? Falar, né? Para eles fazerem. Pular os quadradinhos. A criança tá lá estressada, aí tá lá no ensino remoto, né? Aí eu falo para os meus pacientes assim: desliga a câmera, alonga, pega os quadrados lá do piso da tua casa e vai. 1, 2, 3 para a direita, para a esquerda, um sim, outro não, um para a direita, um para a esquerda. Já extravasou aquela carga ali do músculo, jogou endorfina, tirou cortisol, alegrou um pouquinho, volta de novo, agora respira e volta de novo. A gente tem que acolher o que está se apresentando, tá? A gente não pode, vai, fica quieto, senta, isso, aquilo, ou faz o que a professora está mandando e a criança não está conseguindo. Tá, então não está conseguindo, beleza. A gente espera, então, outra atividade para você fazer. Tudo mediado, conversado, com essa autonomia supervisionada. Mais algum? Sim, eles precisam estabelecer uma rotina para que os alunos consigam até centralizar que agora eles vão ter aquela determinada aula, porque muitos pais têm o problema de colocar as crianças para assistir a aula, né? São o questionamento deles. Eles, poxa, eu não consigo colocar o meu filho na frente do computador para ele assistir a aula. Sim, sim, exatamente. Aqui estão falando assim, ó, Camila, não sei se isso já foi falado, mas em algumas situações, quando a criança é pequena, o responsável não tem tanta familiaridade com a tecnologia, acaba pondo um estresse extra nesse momento. Exatamente, né? Muitas vezes é um idoso, e aí o pai precisa ensinar os caminhos ao filho, porque tudo é aprendido, né? Quando a criança é pequenininha, eu vejo criança de 2 aninhos entrando assim, ó, no YouTube, e vai no caminho, vai no desenho, fala. Alguns até entendem que no microfone eles falam um comando e o comando os leva para onde. Então, claro que se é uma criança do maternal, talvez não aprenda com tanta propriedade. Mas quando tiver outra pessoa não tão familiarizada com a tecnologia, que possa também aprender, ou que possa outro familiar estar sendo essa rede de apoio, né? É importante que tenha essa rede de apoio, inclusive com a tecnologia. Mas ensinar as crianças a entrarem é muito positivo. Olha, agora eu vou ensinar o caminho do aplicativo ou o caminho do link. E eles vão fazendo, eles são muito espertos. Quando a questão da devolutiva da tecnologia é muito rápida, então para eles é interativo. É verdade. E assim, eu penso que nós que somos o adulto, né, devemos ter muita calma nessa hora. Porque o mundo todo está passando por experiência, né, para bem conduzir, né, o aprendizado dos nossos alunos, dos nossos filhos. Né? Exatamente. Porque tudo é muito novo. Exatamente. É o que eu falei sobre a flexibilidade, né? A gente compreender o que tá acontecendo, mas ter uma base para essas crianças, né? Ser uma base para essas crianças. Porque, com certeza, o aprendizado delas vão tornar, a nível de maturidade, elas muito melhores do que nós fomos quando crianças, né? Então, assim, foi subtraído lá o lazer, as festinhas, foi subtraído o convívio com os colegas diário. Então, o que a gente pode fazer com isso? Uma ideia bem legal também, irmã, é a gente pegar e fazer grupos de encontro com essas crianças. Então, assim, olha, ela tá com. Você percebe que a criança tá com saudade de alguém, ou que já nem demonstra mais a saudade, já tá mais apática mesmo. A gente pode pegar e falar assim, olha, vamos fazer uma videochamada com fulano, beltrano, ciclano? E aí faz uma videochamada. Se é a criança do 1º e do 2º ano, tá com dificuldade de fazer uma atividade, um trabalho, faz junto.
não fazia na escola, né? Às vezes vai um coleguinha para casa de outro coleguinha, agora não pode ir para casa, leva lá para videochamada, dá as ideias, mostra a casa, porque eles adoram agora que estão em casa, mostrar o universo deles. Né? Eles estão na terapia, estão mostrando a casa, então eles estão significando esse universo deles e é muito importante eles trocarem essas ideias, né? Continuarem essa socialização deles, mesmo que por uma plataforma, por um meio diferente. Camila, abrimos também a hora do intervalo, deixamos lá em aberto e eles entram, eles conversam, eles mostram a novidade entre eles. Eles pegam o biscoito e vão para frente da câmera lanchar. Que massa! É novo, mas é sim, né? Sim. E assim, se a gente não estimular eles entrarem, eles não vão ter essas vivências. Quem que podia estar na cozinha de todo mundo ao mesmo tempo? Né? Então, assim, vai ser histórias que eles vão contar. Cara, o fulano come um biscoito muito gostoso. Eu pedi para minha mãe, ela comprou também. E assim, antes era o que levava da escola, né? Agora é a escola que está sendo levada para casa. Aqui, uma mãe falando, ó. Confesso que no início cobrava muito o aprendizado da minha filha. Hoje eu respeito o tempo dela, cada dia de cada vez. Um dia que ela estuda de boa, tem dias que não. Temos que respeitar os limites deles. Incrível, incrível essa fala. Realmente, tem tempo que não é produtivo e eu não aconselho a gente estressar mais a criança, né? Eu estava numa consulta essa semana e aí eu estava falando com uma mãe exatamente isso. Que a gente estimula essa criança a falar o que ela entendeu da questão. Então, a criança lê e fala para a gente assim, a gente fala assim, dado evolutivo, o que você entendeu? O que é para fazer nessa questão? E, por vezes, a criança vai dizer que não sabe. Eu não sei. E aí a gente tem que entender. Aí a motivação por trás da desmotivação. O que está motivando essa desmotivação? É realmente não saber? É querer ter a resposta naquela hora? Ou é estar muito estressada naquele momento e ela acha que não vai concluir ou que ela acha que não vai saber? E aí não corresponder à expectativa do pai que está do lado. Então, aí o que eu sugiro? Pula a questão. Pula. Bora para outra. Então, vai para outra questão, vai para outro conteúdo, né? Se não tiver naquela aula com uma atividade de casa, vai para outro conteúdo, mas não força de maneira que... Aí eu falo, aí não concentra mais nada, é cortisol puro borbulhando, é estresse puro. E eles também vão errar durante a aula, então o pai tem que entender, errou, vamos fazer de novo, aguarda, né? E a lógica... Porque às vezes as crianças... E aí, ele tá chorando, tem mãe que sinaliza, ele tá chorando porque ele não tá conseguindo. Calma. O professor fala, calma, ele vai conseguir sim. Onde foi que você parou? E ele volta, né? Isso, é importante também que com esse ensino remoto, né, que tem essa barreira física para a escola, né, que o pai está ali como mediador, o pai está vendo essa construção do pensamento, essa hipótese que rolou ali. Mas o professor não está vendo muitas vezes. Então, ele só vai ter o feedback do aluno ou na hora da resposta, ou na hora que pedir para mostrar o caderno, ou na hora de uma outra construção. Então, é importante respeitar. Fez sentido para ele. Fez sentido. Então, é um caminho que o pensamento está se levando. Houve uma lógica. E aí, a professora... Aí, a gente fica quieto. Deixa... E aí a professora vai ter aquele termômetro, aquela hipótese, onde ela pode elaborar estratégias para estar sanando aquelas dúvidas. A professora fala e o pai também fala para o aluno do lado. Então, muitas vezes ele fica confuso, ele não sabe se ele escuta a professora ou se ele escuta o pai que está do lado falando, não, ó, tem que apagar. A professora não está mandando ele apagar. Então, calma. Tentar autonomia que na hora da aula online o aluno escute a professora, né? A professora está lá, ele vai seguir os comandos. Se ele não conseguir, tia, não conseguir, a professora vai parar. Vamos lá, você consegue sim.
né? Porque muitas vezes o pai está ali e ele interfere, ele não deixa nem a professora, né, terminar, concluir. É observar que o aluno não conseguiu terminar. Isso, eu tive um acompanhamento também de uma criança que estava fazendo em outra escola o ensino remoto. E aí eu fiquei quietinha e ela fazendo, e por vezes a professora perguntava se ela entendeu. E aí a gente começou a orientar, a trabalhar essa autonomia, porque ela não dizia que não tinha entendido. E aí eu falava, você entendeu? E aí ela falava para mim, não, então diz para sua professora. Então, essa autonomia que agora vai ser trabalhada de uma maneira maravilhosa. Então, é não apagar, deixar a criança corrigir sozinha, deixar a criança ter voz de dizer, porque na sala ela fala, mas agora ela está se adaptando a ficar na telinha. Né? Meu afilhado fala que é quadradinho, a ficar no quadradinho. Então, ela ainda está se adaptando a esse tipo de interação. Então, a gente tem que dar base, mas não fazer pela criança ou não mostrar essa ansiedade, porque os pais têm uma demanda de ansiedade também, né? Que a gente quer que aprenda logo, aprenda bem, aprenda perfeito. Foi o que a mamãe falou, que às vezes é até a Olimpíada das crianças mais inteligentes. E aí a gente acaba atropelando um processo interno de maturação da criança. Muitas vezes, como é que ela vai se sentir capaz de falar para o outro os sentimentos dela, se esses sentimentos ela nem consegue reconhecer esses sentimentos? Se é de vergonha pelo erro, se é de falar depois, ela pode... Ah, filho, olha só, você não falou na hora, né? Não estava certo aquilo. Então, eu vou conversar com a sua professora. O que você acha? A gente vai conversar com ela no chat. E aí a criança manda lá, escreve, né? Se é uma criança do primeiro ou segundo ano, se é uma criança do maternal, olha, professora, eu observei que naquela hora meu filho não conseguiu fazer a letra I direitinho. Ele fez meio assim, meio assado, o A, ele confundiu com o O. Eu estou anotando isso. Então, assim, a troca do que se observou é feita sempre depois, né? Para a professora realmente entender essas observações, mas ela poder observar ali na interação comportamento imediato. Mas as observações dos pais devem ser feitas depois. A questão de apagar também, eu sugiro que possam, quando a professora escrever o correto, não apaga, né? Deixa a criança comparar se é o correto com o que a professora fez. Filho, tá igual. É assim, qual a letrinha que o seu começou, qual a letrinha do que a professora começou? Sabe por quê? Eu já tive pacientes que tinham pânico de borracha. E aí... Ele precisa perceber. E aí eu fui descobrir que o que acontece? Fazia e apagava, fazia e apagava, fazia e apagava. E aí, o que acontece? É como se você tivesse dado tudo de si e alguém foi lá e desvalidou todo o seu esforço. Né? E alguém foi lá e apagou o seu esforço. É como se eu fizesse essa live aqui e alguém falasse, tá tudo horrível, apagar sua tela. Então, assim, poxa, a criança se interessou, fez, se esforçou, teve uma hipótese. Então, vamos validar, tá? Vamos validar as produções, mesmo que não estejam dentro do parâmetro do correto. Foi o pensamento. Verdade. Camila, tem aqui uma frase que eu acho assim, muito forte, acho que propícia para esse momento, que fala assim, queridos pais, né? Tenha em mente que a criança nesta fase não está perdendo aula, mas sim ganhando a oportunidade de passar mais tempo com os pais. Uma figura diferente do professor, mas que contribui de maneira única para o desenvolvimento infantil. Maravilha, sim, sim. Nós vamos relatar de uma maneira diferente deles, irmã. Vai passar um tempo e a gente é essa base que eu falei, né, para o desenvolvimento global deles. E eles vão falar muitas vezes que estavam cheirando o cheiro do bolo do vizinho que nem conheciam. Vão estar ouvindo os bichinhos que nem sabia que tinha no prédio. Eles vão dar...
a gente tem que dar cor para esse momento. Por mais que o pai ficou desempregado, a mãe está trabalhando o dobro, está na casa da avó porque é profissional da saúde, enfim, N coisas. Mas o que a gente pode fazer com que eles leem em nós de maneira positiva é o que é de ganho. Foi o que eu falei no começo, né? O copo cheio. Eles vão ser mais fortes, mais resilientes, vão ter mais flexibilidade de pensamento, vão conseguir processar uma informação, entender um problema, encontrar 2 ou 3 saídas para esse problema. Então, vão ser mais inteligentes até do que crianças mais resilientes do que nós fomos, né? Não vão parar naquela crise e ficar na crise. Eles vão conseguir olhar horizontes para sair da crise. Muitas mães viraram empreendedoras, então eles vão poder falar sobre isso, sobre mudança de produção em casa. Eles vão a partir de nós, né? Nós é que damos esse respaldo e nós é que somos esse trampolim para eles saltarem ou não. Ou nós vamos desmotivar o processo de ensino-aprendizagem deles, porque nós não vamos qualificar o ensino que eles estão tendo, porque nós não, infelizmente, né, muitos, claro, foi falado aqui da criança interior, muitos não têm paciência, muitos não têm uma boa conexão com a sua criança e com o seu eu escolar, né? Muitos não têm. Mas será que a gente tem que passar isso também para eles? Será que eles têm que ter a mesma vivência que nós? Verdade, verdade. Depois. E eu não sei se os pais querem fazer uma pergunta. Isso, gente, coloca pergunta. Depois eu queria até que vocês fizessem uma enquete de próximas lives. Eu posso trazer brincadeiras que a gente pode estar fazendo com as crianças em casa, inclusive lá quando vocês estão no home office, o que fazer para elas conseguirem brincar sozinhas. Enfim, a gente pode fazer uma segunda live só disso, só dessas dicas. Deixar mais... E assim, eu acho que essa parceria é uma importância, né, Camila, nesse momento aí tão difícil para todos nós, né? Então, escola e família, com certeza, mais do que nunca agora, nesse momento que a gente vive, temos que estar, assim, de mãos dadas, né? Unidos, buscando realmente essa força, essa graça, de junto, né, sermos melhores a cada dia, né? Camila, tem uma mãe sobre hoje, citado na aula, você consegue ver? Qual? Da Simone? Fala, amor. Hoje teve ditado e minha vontade era estar do lado dela, ajudando em cada palavra, mas deixei ela sozinha. Cada erro do coração da mãe fica apertado, mas faz parte do desenvolvimento dele. Fica assim, fica apertado, fica porque nós não queremos que eles passem frustrações, não é isso? Contudo, as frustrações também fazem parte do caminho e os torna mais resistentes aos limites, né? Então, assim, toda vez que eu tenho uma frustração, eu entendo que eu tenho um limite ali, não é verdade? E aí, é como a criança assimila, né, o aprendizado, né? Como eu falei, tudo na vida, né? A gente assimila, a gente tenta, aí a gente desequilibra. Quer ver? A criança aprendeu que o bichinho se chama cachorro. E aí, ela faz na cabecinha dela. Cachorro, 4 patas, um bichinho assim, mais ou menos desse tamanho, tem uma cabeça e um rabo, enfim. Aí, um dia, ela vê o cavalo. Cachorro, cachorro. Todo bicho para ela é cachorro. Principalmente os quadrúpedes. Cachorro, cachorro, cachorro. Aí a pessoa fala assim, não, esse é o cavalo. Aí a criança desequilibra. Como assim? Eu aprendi que tudo era cachorro. Que cavalo é esse que apareceu? E aí, o que acontece? Há um desequilíbrio, mas há uma readaptação. Então tem bicho que é cachorro, tem bicho que é cavalo. E aí,
a gente vai acomodando e aí já tem memória e repertório dos bichos. E assim é com tudo na vida, né? A gente se frustra quando erra, desequilibra e equilibra de novo. Então, essas equilibrações fortalecem lá as sinapses, as conexões neurais e faz com que a criança tenha um cognitivo melhor. Então, foi o que eu falei, o erro é um caminho, o erro é uma hipótese elaborada pelo pensamento. Deixa eu ver mais. Aqui tem mais um minutinho. Depois de começarem as aulas online diárias, eu tenho deixado a minha filha mais sozinha com a professora. Isso. Uma expectativa da criança para ver a figura da professora e dos colegas, mas existem ainda os fatores extras. Nesse momento, como a internet que caiu em casa ou da professora. Exatamente, Eduardo, exatamente. Que é o lidar com o imprevisto, né? Então, como a gente vai lidar com o imprevisto? Até a mãe está falando, e ela mesma relatou quando errou. Então, a criança, muitas vezes, ela reconhece. Muitas vezes, ela não tem essa consciência. Então, se ela já está tendo a consciência, a noção, ela já está tendo a regulação do aprendizado dela. Então, ela já está comparando. Isso já é sofisticado, hein? Isso já é um raciocínio mais sofisticado. Ela já tem um parâmetro e já está entendendo que saiu do parâmetro. A internet caiu, eu falei em dado momento também, a internet caiu, a luz acabou, o pacote de dados acabou, tudo é ruim. A gente tem que procurar outra saída, e aí é trabalhar realmente a flexibilidade. Olha, vamos pegar um trabalho que a gente não fez, vamos pegar o trabalho da semana passada, vamos pegar a gravação. Hoje em dia, as crianças têm que ter o pensamento de solução ao problema, de processar a informação e buscar uma saída. E isso está sendo um instrumento muito rico, né? Esse ensino remoto para ensinar isso. Tá certo, Camila. Bom, tá muito bom, né? Mas a gente precisa encerrar esse momento e agradeço com muito carinho a sua participação. Tá, Camila? Antes de encerrar, seria bom que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né? Do seu profissional, né? Quem é a Camila, qual o trabalho que é feito aqui na escola. Sim. Seria bom para os pais te conhecerem. Sim. Eu sou pedagoga, né? Iniciei com a pedagogia e aí eu quis me especializar para poder trabalhar exatamente esse caminho de ensino-aprendizagem. Quis intervir nessa questão mais propriamente. E aí fiz a psicopedagogia clínica, psicopedagogia institucional, fiz a alfabetização e letramento. Eu trabalho em consultório, trabalho numa ONG e agora também presto serviço, né? Trabalho também para o Colégio Franciscano. E lá a gente trabalha com a inclusão, com a adaptação curricular, com orientação dos pais, dos professores, qual a melhor maneira de estar trabalhando para estar incluindo as diversas formas de aprendizagem e desenvolvimento. Exatamente. Então, Camila, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Amém. Caminhada e também para os nossos pais, tá? Foi uma alegria, muito bom, né, poder contribuir participação dos pais. É tão necessário. Nosso muito obrigada. Tão necessário. Obrigada, Camila. Por participar. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite, paz e bem. Que venha a próxima live. Que venha a próxima live. Amém. Tá? Tchau. Tchau, Camila. Obrigada. Tchau. Deixa eu ver como é que sai.